Bom dia a todos, somos o programa Semear Esperança e estamos convosco, dando-vos a conhecer testemunhos, meditações bíblicas acerca da ação social evangélica. E designadamente nós entrevistamos vários intervenientes no nosso país e queremos conhecer mais acerca da ação social evangélica em Portugal. Isto serve também para nos motivar às boas obras, serve para nos motivar também a sermos relevantes, impactantes na nossa sociedade. Hoje vamos ler um texto no livro de Miqueias, na Palavra de Deus, capítulo 6, verso 8, e diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Então nós encontramos aqui uma declaração do próprio Deus para nós, acerca daquilo que nós precisamos de fazer, da atividade que nós precisamos de desenvolver, praticar a justiça. E praticar a justiça é, em primeiro lugar, levar uma vida que Deus aprova. A Bíblia diz lá em Romanos 6:8, aos Romanos 6:8, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então nós temos um foco. O foco é ser justos. E para sermos justos nós precisamos de levar uma vida diferente, uma vida que agrada a Deus. Sem fingimentos, sermos realmente reais e deixar que Deus trabalhe nas nossas vidas. Há um texto em Mateus 23, 27 e 28 que diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, para realmente agradarmos a Deus, nós precisamos de ser reais. Pedir ao Senhor que nos ajude a ser reais. Muitas vezes enfrentando perseguições, muitas vezes pode ser que alguém nos olhe assim de lado, mas como diz lá em Mateus, não é? Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, seguir a justiça é algo que precisa de ser feito olhando para aquilo que é a vontade de Deus. Não tem a ver com motivações de visibilidade pessoal, não é? O Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 1, a palavra diz: guardai-vos de fazer esmola diante dos homens para seres vistos por ele. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai, que está nos céus. Também diz Mateus 20, 27, o que quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Então, de alguma forma, muitas vezes pensamos que fazemos a ação social, não é? Prioritariamente para ter visibilidade ou para ter algum tipo de honra. Não deve ser essa a essência. Não deve ser esse o foco, não é? Tiago diz que a fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Então, de alguma forma, um fruto, não é, de que realmente nós somos salvos, nós seguimos Jesus, é desenvolvermos as boas obras. E muitas vezes as pessoas, elas fazem-no para ter notoriedade, fazem-no para ter visibilidade pessoal, para alcançar um determinado estatuto, e muitas vezes saem fora daquilo que é a verdadeira essência do cristão. Um cristão faz bem ao próximo, seja para visibilidade, não seja para visibilidade, o cristão faz porque faz parte da sua essência. E muitas vezes nós damos a conhecer os nossos serviços unicamente para promover, não é, ajuda ao próximo.
É importante que as pessoas saibam que nós temos determinados serviços, não é? Entrega, doação de roupas, doação de alimentos. É importante que as pessoas conheçam os rostos que fazem isso. Não é? É importante que a igreja seja conhecida. Mas isso não é para a nossa vaidade, mas é para engrandecimento também do reino de Deus. A Bíblia diz que os pobres sempre os tendes convosco, e é uma realidade. Tantas políticas que nós já temos assistido ao longo dos séculos, ao longo dos anos, e sempre haverá pessoas necessitadas, carentes. Então nós devemos atender aos pobres. Diz lá um Salmo 41, verso 1, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Também em Gálatas 2,10, recomendo-vos somente que os lembrasseis dos pobres e que também procurei fazer com diligência. E sempre encontramos na Bíblia, na Palavra de Deus, no Antigo Testamento, esta preocupação escrita na lei de Deus, não é? Lá em Deuteronômio 15, versículo 10 ao 11, diz, livremente lhe darás e o teu coração não seja maligno quando lhe deres, pois por causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo que puseres a tua mão. Pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para com o teu irmão, para com o necessitado, para com o pobre na tua terra. E exatamente por causa dessa preocupação social, foram ordenadas, não é? Legisladas leis, por exemplo, o ano sabático, a cada ciclo de 7 anos, nada era cultivado, o sol descansava para a renovação da terra, os escravos eram perdoados e os trabalhadores tinham direito a descanso. Os pobres tinham direito de colher para si o fruto da terra. Também existia a lei do jubileu, a cada 50 anos os escravos eram libertados, as dívidas perdoadas, as terras devolvidas aos antigos donos, os dízimos, as colheitas, e sempre havia uma preocupação social. Quando nós estudamos o livro de Ruth, nós podemos ver que Ruth, nora de Noemi, beneficiou dessa lei. Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei as espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela disse, vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava as espigas no campo, após os segadores, e caiu-lhes em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimelec. Então nós podemos ver que sempre existia uma preocupação social. Próprio Jesus, ele mostrava essa preocupação social através da parábola do bom samaritano, a parábola sobre a ovelha, sobre os bodes. Jesus tinha uma visão social, não é? Lá em João 6, ele multiplica o pão, os 2 peixinhos, e alimenta uma grande multidão. Nem todos criam nele. Podemos ver no texto que depois do grande milagre, muitos se ausentaram de Jesus, porque só estavam com ele por causa dos milagres e por causa da prioridade, não é, física que tinham. Mas Jesus, ele afirmou-se como o pão da vida. Mas aquilo que é certo e é bom nós pensarmos é que não foi pelo facto de haver pessoas que abandonaram Jesus que Jesus deixou de fazer o bem. Jesus deixou de fazer a obra social. Então, que nós possamos amar a justiça, que nós possamos confiar no Senhor, amar a benignidade, a beneficência, e que nós possamos também, em terceiro lugar, como diz o texto inicial, andar humildemente com Deus. Facilmente nós encontramos a palavra humildade na palavra de Deus. Eu, ao preparar este estudo, encontrei mais de 70 vezes
esta palavra. Então, humildade refere-se a um espírito voluntário, a um quebrantamento, a uma preocupação não com o nosso umbigo, mas com o próximo. Diz lá em Provérbios 16:9, melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir os despojos com os soberbos. Então, que o Senhor nos dê esta capacidade de sermos humildes, de atentarmos para o próximo, atentarmos para as suas necessidades, percebermos as suas necessidades. Não estarmos fechados em nós mesmos, na nossa concha, mas estarmos abertos às dificuldades dos outros. Estarmos abertos a entender também os contextos dos outros, porque é que eles chegaram àquele ponto. Muitas pessoas que até tinham muita coisa na vida e perderam tudo. Em vez de criticar, nós podemos quebrantar-nos e podemos tentar perceber o que está no seu coração, ter uma relação empática. Então, que Deus nos ajude, porque muitas pessoas sofrem, muitas pessoas precisam de ajuda, muitas pessoas precisam de ver em nós o verdadeiro Evangelho. E precisamos de nós. O problema da falta de humildade conduz-nos à separação de Deus. Lá, 1 Pedro 5:5 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós encontramos na história várias pessoas que, por causa da sua soberba, acabaram em desgraça. Não é? O rei Nabucodonosor ficou louco por causa da sua soberba. Também o rei Herodes teve um fim trágico por causa da sua soberba. E muitas vezes nós encontramos, a história repete-se, não é? Encontramos estes testemunhos tristes por causa da soberba. Então, que nós possamos ter uma atitude de quebrantamento. Quando não há humildade, há um mau ambiente. Há incompreensão. Diz lá Tiago 3,16, diz que quando há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Então, não queremos ser soberbos. Não queremos ter falta de humildade, porque isso conduz à frouxidão e à timidez. Então, que o Senhor nos ajude e que possamos caminhar firmes, confiantes nele. Ele é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Ter humildade não significa nós nos anularmos, não fazermos nada, não levantarmos a cabeça. Não é? Parece que algumas pessoas pensam que ser humilde é desaparecer do mapa. E não pode ser assim. A palavra de Deus diz que nós somos luz do mundo. Nós devemos brilhar. E há um texto em Romanos 12:3, diz assim: porque pela graça que me foi dada, diga cada um dentre vós que não tenha de si mesmo o mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Está lá em Romanos 12:3. Então, nós possamos ser equilibrados, nem ter um alto conceito acerca de nós, pensarmos que somos melhores que os outros, mesmo apesar de boas características que tenhamos, mesmo apesar de termos muitos estudos, mesmo apesar de facto termos convicções que em determinadas áreas nós somos bons. Não, isso não deve criar em nós qualquer espécie de soberba, mas também não deve criar em nós um sentimento de que eu não valho nada, eu não apesar de ter algumas características importantes, isso não tem valor nenhum. Não. A palavra de Deus que nós devemos pensar sobriamente acerca de nós. Então, faz parte, não é, da nossa vivência, da nossa vida, da nossa autoestima, nós termos uma visão equilibrada acerca de nós e reconhecer também os talentos, os dons
que Deus nos deu e colocá-los ao serviço do reino. O apóstolo Paulo afirmou ser humilde, não é? Lá em 2 Coríntios 10, 11, e lançou o desafio para sermos imitadores dele como ele é de Cristo. Então que nós possamos ser como Jesus era, ter um coração manso e suave, um coração que ama o próximo, um coração que não faz discriminação de pessoas. Tiago, ele deixou isso tão claro, e passados todos estes anos, nós vemos as palavras de Paulo a ecoarem nos tempos de hoje, e tão importante nós podermos ser pessoas que não fazem discriminação. E diz assim Tiago 2, 1 a 5: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em exceção de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo e com traje esplêndido, e entrar também algum pobre com traje sórdido, e atentardes para o que vem com traje esplêndido, e lhe disseres, senta-te aqui num lugar de honra, e disseres ao pobre, fica de pé, ou senta-te abaixo dos cabelos dos meus pés. Não fazeis porventura distinção entre vós mesmos, e vos tornais juízes, movidos de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então o apóstolo Tiago, ele está falando diretamente para nós, que muitas vezes temos esta tendência a fazer discriminação. Então, quem ama a obra social, quem quer desenvolver a obra social, não pode ter este comportamento. Deve de amar as pessoas. Todas as pessoas, elas são importantes para Deus. Deus amou a todas. Todas as pessoas, elas têm a oportunidade de receber Jesus. E nós devemos ser instrumentos para levar Jesus a estas pessoas. Então, uma qualidade de humilde é, de facto, não fazer discriminação. É ser forte, é levar as cargas uns aos outros, como diz aos Gálatas 6:2. É reconhecer também os outros superiormente, como diz aos Filipenses. É ter simplicidade. Mateus 18:4 diz, portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. É buscar a Deus, é confiar em Deus. E quando busca a Deus e quando recebe de Deus inspiração, foco, então avança, deixa as coisas que para trás fica e avança para as que estão adiante dele, confiando no Senhor. Então, como diz a palavra, Miqueias 6:8, que acabámos de ler, logo no início, diz, Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e ames humildemente com o teu Deus. 3 aspectos fundamentais para sermos bem-sucedidos enquanto cristãos. Deus abençoe grandemente a sua vida.